Falta água em algumas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo volta a registrar a pior qualidade mundial do ar. Chuva preta cai em Santa Catarina e o fenômeno ameaça outros estados. Presidente Lula critica a Operação Lava Jato e anuncia verbas para o reinício de obra da Petrobras, que deu início às investigações sobre corrupção. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, bloqueia 18 milhões de reais da Rede X e da Starlink para o pagamento de multas. Número de pessoas viajando pelo país aumentou 70% depois da pandemia. Se mulheres ganhassem o mesmo que os homens, o PIB mundial seria nada menos do que 60 trilhões de reais maior. Sistema Único de Saúde registrou no ano passado mais de 30 internações por dia de pessoas que tentaram o suicídio. E cientistas revelaram nos Estados Unidos que a Via Láctea é bem maior do que imaginamos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O paulistano está enfrentando problemas para respirar. A cidade de São Paulo foi classificada com o ar mais poluído do mundo pelo 5º dia consecutivo. Os registros foram feitos nas primeiras horas da manhã. A ICAIR realiza o monitoramento da qualidade do ar em mais de 100 grandes cidades ao redor do mundo. Os dados apresentados refletem a média das medições de todas as estações de monitoramento em uma cidade específica para um momento determinado, com atualizações a cada hora. São Paulo segue à frente de Lahore e Karachi, no Paquistão, no ranking de poluição do ar. A consulta ao ranking foi feita no início da manhã desta sexta-feira, e a ICAIR monitora em tempo real a qualidade do ar em 120 e uma grandes cidades globalmente. O Índice de Qualidade do Ar da ICAIR categoriza a qualidade atmosférica em 5 níveis: bom, moderado, não saudável para grupos sensíveis, não saudável, muito não saudável e perigoso. O objetivo do ranking é fornecer uma visão instantânea das condições de qualidade do ar nas principais cidades do mundo. A ICAIR, uma empresa suíça de tecnologia, visa ajudar indivíduos, organizações e governos a melhorar a qualidade do ar, através de informações e colaboração. Além disso, a Defesa Civil de São Paulo renovou o alerta de risco elevado para incêndios em todo o estado, válido para este sábado. Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta semana uma área de preservação permanente, região de vegetação natural, além de instalações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. O foco de incêndio foi registrado pela Defesa Civil na rodovia Presidente Dutra BR-116, próximo ao quilômetro 39. Nesta sexta-feira, as equipes retornaram ao local para dar continuidade no combate aos focos. O estado de São Paulo registrou 6.717 focos de incêndio de 1º de janeiro a 11 de setembro deste ano, de acordo com o projeto B de Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O número já é mais de 4 vezes o do ano passado inteiro, quando foram registrados 1.666 focos, e está próximo do recorde da série histórica, ocorrido em 2010. O INPE contabiliza incêndios desde junho de 1998. O diretor do Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire, afirmou hoje que existem indícios de ações coordenadas nos incêndios no país. Com imagens de satélite, é possível perceber que em alguns locais o fogo das matas começa ao mesmo tempo. Segundo ele, a Polícia Federal investiga 52 incêndios com suspeita de ação criminosa. A prova de qualidade ruim do ar em várias partes do país é a chuva preta. Hoje, por exemplo, choveu em alguns estados e a água saiu misturada com vários tipos de poluentes.
A chegada de uma frente fria ocasionou em 5 estados brasileiros o fenômeno conhecido como chuva preta. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul tiveram registros da combinação de altas temperaturas, seca e fumaça de incêndios florestais nos últimos dias, resultando em condições atmosféricas insalubres. A chuva preta pode ter diversos efeitos negativos. Ao atingir o solo, o fenômeno pode contaminar corpos de água e prejudicar a vegetação. No ambiente urbano, pode deixar uma camada de sujeira em superfícies, como prédios, veículos e infraestrutura, o que pode levar à degradação dos materiais e aumentar os custos de manutenção. Lembrando que essa água não pode ser consumida. Então, caso as pessoas observem esse fenômeno da chuva preta, a primeira recomendação é de não ingestão dessa água, porque é uma água que não é potável, não é própria para consumo humano e nem de pets. Outra recomendação é que busque um local abrigado, evite ficar exposto a essa precipitação e, se ficar exposto, observe e busque também atendimento médico em caso de algum tipo de alteração. E também busque sempre as orientações dos órgãos competentes, como a Defesa Civil e os órgãos de saúde pública. Uma das cidades mais frias do Brasil, Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, também registrou o fenômeno. A situação no Rio de Janeiro também está causando muita preocupação. O nível de alguns reservatórios do rio caiu a ponto de pessoas terem que comprar galões de água para garantir o abastecimento da família. A prolongada estiagem que atinge o estado do Rio de Janeiro está causando sérios impactos no abastecimento de água. Os sistemas que abastecem áreas da região metropolitana, como Imunanas Laranjal, que atende as cidades de São Gonçalo, Niterói e parte de Maricá, além do sistema Acari, responsável por algumas áreas da Baixada Fluminense, estão em estado de alerta devido à escassez hídrica nos mananciais. A concessionária que opera o sistema Imunana Laranjal afirmou que, por enquanto, ainda consegue manter a capacidade máxima de operação. No entanto, sem chuvas previstas nos próximos dias, há preocupação quanto à possível redução na captação de água, o que poderia agravar a situação em municípios como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e na Baixada Fluminense. Em Guapimirim, cidade localizada na região metropolitana, os moradores já sentem diretamente os efeitos da seca severa. Estão há mais de um mês sem acesso à água potável, consequência da redução drástica no nível do rio que atravessa o município, que atualmente está com 85% abaixo de sua medida histórica. Para enfrentar a crise, os moradores têm recorrido à compra de galões de água para atender às necessidades básicas, como cozinhar e beber, gerando um peso financeiro extra para as famílias. A seca também está preocupando em outras áreas. Esta semana, a cidade do Rio de Janeiro atingiu níveis críticos de umidade, com índices inferiores a 12%, o que caracteriza estado de emergência, de acordo com os parâmetros da Organização Mundial da Saúde. Outro fator de preocupação é o crescente risco de incêndios. A Defesa Civil do Estado classificou o risco de queimadas como alto e muito alto em diversas regiões. Desde janeiro de 2024, foram registradas 760 ocorrências de incêndios, o maior número em uma década, com 50 casos apenas neste mês. A combinação de baixa umidade, altas temperaturas e a seca prolongada não só afeta o fornecimento de água, mas também piora a qualidade do ar, criando uma camada de fumaça visível no horizonte e elevando os níveis de poluição. A crise hídrica no Rio de Janeiro reflete a gravidade da situação climática atual, enfrentada em todo o território nacional. A Secretaria Municipal de Educação de Dourados, em Mato Grosso do Sul, enviou recomendações às escolas para os cuidados com os alunos nesse período de altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e fumaça causada pelas queimadas. São muitos os riscos à saúde causados pela combinação de altas temperaturas, baixa umidade do ar e a presença de fumaça decorrente das queimadas. A situação exige cuidados redobrados. Além de aumentar o risco de incêndios, esse clima provoca irritação nas vias respiratórias e agrava problemas como asma e alergias, assim como ressecamento da pele, nariz e garganta.
A atenção com as crianças nas unidades escolares fez com que a Secretaria de Educação de Dourados enviasse às unidades de ensino algumas recomendações. Ela enfatiza esse cuidado com as nossas crianças e com os nossos servidores. Então, a exemplo dessa semana, muita fuligem por conta das queimadas, isso tem nos assustado muito. Então, essa orientação ela tem muito a ver com a relação do dia a dia. Então, a partir do momento que a temperatura aumenta, os diretores orientam melhor os professores. Então, nós damos uma orientação geral para momentos difíceis como esse que nós estamos vivenciando nesse momento. Carlos orienta que a decisão sobre a melhor forma de cuidados com as crianças fica na responsabilidade de diretores e professores de cada escola, levando em consideração o horário e as condições climáticas, independente do prazo de recomendações. O nosso objetivo é que essa preocupação seja constante e contínua dentro do processo do nosso calendário acadêmico. Haja vista que esse é um período que, infelizmente, tem se perdurado durante esses últimos dias e toda a orientação que ela seja utilizada durante todos os momentos que sejam necessários. O diretor da Escola Municipal Lloyd Bonfim, no Jardim Água Boa, adotou medidas para o cuidado com os alunos. Nós recebemos essa orientação e nós estamos trabalhando assim, diversificado, né? De manhã a gente sabe que a temperatura, o clima é mais tranquilo, então a gente está dando atividades leves para os alunos, né? Como jogos de tabuleiros, alguma atividade de alongamento, sem muito esforço físico para os nossos alunos. Diogo também orienta os pais e responsáveis quanto à hidratação dos pequenos. A gente lá, desde o início do ano, a gente recomenda que cada um tenha sua garrafinha, né? E sempre beber água e se hidratar, porque a gente sabe que a umidade do ar está muito baixa, né? E pode prejudicar a saúde dos nossos alunos. Durante esse período, existem algumas recomendações para a saúde de todas as pessoas, como beber bastante água, mesmo sem sentir sede. Sucos naturais e chás também são ótimas opções. Evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, entre as 10 da manhã e as 16 horas. Se possível, permanecer em ambientes frescos e ventilados. Ao sair de casa, usar protetor solar com fator de proteção adequado e roupas leves. Se necessário, usar máscaras para ajudar a proteger as vias respiratórias da fumaça. De acordo com as previsões meteorológicas, Dourados deve ter queda na temperatura neste fim de semana, com possibilidade de chuva no domingo. E veja a seguir, presidente Lula critica a Operação Lava Jato e anuncia verbas para o reinício de obra da Petrobras que deu início às investigações sobre corrupção. E o número de pessoas viajando pelo Brasil aumentou 70% depois da pandemia. A definição do próximo presidente da Câmara dos Deputados está marcada para janeiro do ano que vem. Até lá, o que mais veremos tanto no Legislativo quanto no Executivo será negociação. Para definir quem vai suceder o deputado Arthur Lira, o que não está faltando é queda de braço. É do gabinete presidencial do Palácio do Planalto que nos últimos dias tem ocorrido importantes negociações para a sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Articulações que têm colocado em alerta aliados do presidente Lula, que já havia dito que não iria interferir no processo. Desde então, o chefe do Executivo recebeu o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, e o deputado Hugo Mota, que entrou na disputa pelas mãos do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e pelo presidente de seu partido, Marcos Pereira. Antes, Lula já havia pedido pessoalmente ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, para retirar a candidatura de Antônio Brito e apoiar Pereira. Kassab, no entanto, negou o pedido. A preocupação de integrantes do Planalto é de que Lula repita o mesmo erro da ex-presidente Dilma Rousseff, que em 2015 apoiou Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, para concorrer ao comando da Câmara contra o deputado Eduardo Cunha, que venceu e autorizou a abertura de processo de impeachment contra ela. Em contrapartida, Lula entende que a aproximação é necessária porque o governo precisa de apoio para votações importantes, como a da regulamentação da reforma tributária, e sua base de sustentação é fragmentada. É um erro, talvez, a gente pensar que a narrativa de que não vai interferir na eleição seja uma verdade. Na realidade, é muito mais para não tumultuar o ambiente político, mas esse papel institucional de receber os candidatos ele é extremamente importante, até porque ele vai lidar diretamente no dia a dia com as articulações
do Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, a preocupação de deputados, principalmente do grupo de Lira, sobre como ficará a transferência do dinheiro das emendas no momento em que os partidos negociam apoios para a sucessão no Congresso. A situação é mais confortável no Senado, onde a vitória do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, Davi Alcolumbre, é dada como certa. Alcolumbre tem um aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A manobra do Arthur Lira, ela foi um pouco mais arriscada, mas quem perde mais hoje é o próprio presidente Lula, que precisa do apoio do Congresso Nacional. Na terça-feira, Elmar teve uma conversa com Gilberto Kassab. Os dois reafirmaram a estratégia de manutenção das candidaturas próprias. A ideia é que em janeiro apenas o nome das duas siglas que tiver melhor condição de enfrentar o líder do Republicanos, Hugo Mota, permaneça na disputa. A Petrobras prevê desembolso de mais 13 bilhões de reais para concluir as obras da refinaria do antigo complexo petroquímico do Rio de Janeiro. A Comperj foi um dos símbolos do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Símbolo de um esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato, a empresa inaugurou uma unidade de tratamento de gás natural no empreendimento, rebatizado de Complexo de Energias Boa Ventura. A retomada das obras da refinaria foi aprovada em 2023, já após a posse do presidente Lula. O Comperj foi um dos pontos centrais da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que, de acordo com o Tribunal de Contas da União, acumula prejuízos de 14 bilhões de dólares, quase 80 bilhões de reais. Durante o evento de inauguração do Complexo de Energias Boa Ventura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas à Operação Lava Jato sobre a suspensão das obras, dizendo que a operação foi para atingir a reputação da Petrobras e permitir sua privatização. Esse ato de hoje é, na verdade, uma reparação ao que muita gente honesta, ao que muita gente trabalhadora sofreu dentro da Petrobras com a denúncia da Lava Jato. Eu sempre digo que se você quiser prender um corrupto, você prende o corrupto. Se você quiser dizer que uma empresa roubou, quem roubou não foram os trabalhadores, foi algum corrupto, algum corruptor. Então você pega ele, pune, mas deixa a empresa produzir, deixa a empresa gerar emprego, deixa a empresa gerar salário, deixa a empresa gerar renda. Mas a tentativa não era prender corrupto. A tentativa era desmoralizar a Petrobras aos olhos da sociedade brasileira para depois falar: vamos vender. De acordo com a empresa, será investido 7 bilhões de reais também na refinaria de Duque de Caxias, ampliando em 50% a capacidade de produção de diesel no Rio de Janeiro, que passa de 240 mil para 360 mil barris por dia. As obras vão gerar 10 mil empregos diretos e outros 3 mil trabalhadores serão contratados para a operação da refinaria. A expectativa é que as obras comecem em 2025. Com a inauguração do sistema de escoamento de gás do pré-sal, a Petrobras pretende ampliar a oferta do combustível no país, uma das bandeiras do governo Lula, que esteve no centro da crise que derrubou o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Mudamos o preço de paridade internacional e introduzimos o preço de competitividade interna. A sociedade brasileira não fica mais à mercê da volatilidade do mercado internacional. Estamos buscando, e hoje é a prova cabal disso, a autossuficiência e a nossa soberania, presidente. E hoje estamos aqui na inauguração do gasoduto Rota 3 e da nova unidade de processamento de gás natural da Petrobras. Não é apenas um marco de infraestrutura, presidente, é um passo firme em direção a um Brasil mais soberano, mais independente e mais preparado para crescer. O saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deverá acabar. A previsão é que a proposta para mudar a regra seja enviada ao Congresso Nacional em novembro. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou que recebeu o aval do presidente Lula para o plano que acaba com o saque aniversário do Fundo de Garantia implementado em 2020. O saque aniversário do FGTS permite ao trabalhador sacar parte do saldo das contas ativas e inativas, anualmente no mês de seu aniversário. A adesão a essa modalidade de saque é opcional, mas em caso de demissão
O trabalhador pode sacar apenas o valor referente à multa rescisória de 40% paga pela empresa, e não o valor integral acumulado na conta do fundo. Segundo o ministro, o Palácio do Planalto decidiu que, em troca desse tipo de saque, vai propor um novo formato para que o trabalhador do setor privado possa ter mais acesso a crédito consignado. Aquele que é pago com descontos direto no salário. E o governo estuda colocar uma trava, um valor máximo dos juros nesses empréstimos consignados. Aos trabalhadores e trabalhadoras que eles terão a garantia por parte do governo da constituição de um crédito também barato, que é a partir do consignado, folha de pagamento, a partir do e-social, para poder não ser mais obrigatório o gestor, o empregador autorizar o trabalhador a constituir um crédito a partir da folha de pagamento. Desde quando o saque foi criado, mais de 9 milhões de trabalhadores foram demitidos e não puderam receber o dinheiro total do FGTS por causa das regras do saque aniversário, a que esses trabalhadores decidiram aderir voluntariamente. Por conta disso, ficaram impedidos de resgatar, ao todo, mais de 5 bilhões de reais. E hoje foi dia de otimismo no mercado financeiro, mais uma vez com a perspectiva da queda da taxa de juros dos Estados Unidos na reunião do Banco Central marcada para a semana que vem. O dólar caiu 0,92% e fechou a semana cotado em R$ 5,56 para a venda. Já a Bolsa de Valores subiu 0,64% no pregão de hoje, aos 134.882 pontos. O número de viagens feitas por brasileiros aumentou cerca de 70% após a pandemia e, segundo o IBGE, muitos embarcaram para o exterior, mas a maioria circulou pelo território nacional. Em 2023, os brasileiros fizeram mais de 21 milhões de viagens. Esse número é 71,5% maior do que o registrado em 2021. Durante a pandemia de Covid-19, quando foram realizadas cerca de 12 milhões de viagens. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua sobre Turismo. O levantamento mostrou que no ano passado, pelo menos um morador em cerca de 15 milhões de domicílios particulares permanentes fez viagens. Esse número representa um aumento de 68% em relação a 2021, quando houve viagem em 9 milhões de lares brasileiros. Segundo o estudo, 97% das viagens foram feitas para dentro do país. No ano passado, foram realizadas 641 mil viagens internacionais, mais que o dobro do número registrado em 2020. Com relação ao destino das viagens, as regiões Sudeste e Nordeste apresentaram os maiores percentuais de destino das viagens. E veja a seguir, ministro do STF, Alexandre de Moraes, bloqueia 18 milhões de reais da Rede X e da Starlink para o pagamento de multas. E veja também, o Sistema Único de Saúde registrou no ano passado mais de 30 internações por dia de pessoas que tentaram suicídio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a transferência de mais de 18 milhões em contas da rede social X e da empresa Starlink Brasil para os cofres da União. A decisão de Moraes foi assinada na última quarta-feira e foi divulgada pelo STF nesta sexta. Segundo o Supremo, os 18 milhões e 300 mil reais do X e da Starlink serão usados para o pagamento integral da multa devida por descumprimento de ordens judiciais. A rede social foi multada por não bloquear contas de criminosos ou com mensagens antidemocráticas,
desrespeitando uma série de decisões judiciais e ainda por ter retirado os representantes legais do Brasil, o que também levou o Supremo a tirar o X do ar no país. Segundo o Supremo, o X e a Starlink são duas empresas ligadas ao bilionário Elon Musk. No caso da Starlink, há outros acionistas com participação na empresa no Brasil. E o bloqueio dessa parte dos ativos, determinado por Moraes no fim de agosto, foi criticado por juristas. O prazo para as empresas recorrerem desse entendimento expirou e, mesmo tendo sido intimados, X e Starlink não contestaram a decisão. A pesquisa Tendências de Moradia revelou o comportamento do consumidor na busca pelo imóvel ideal. De acordo com a DataZap, empresa que realizou a apuração, a maioria dos brasileiros tem até R$500 mil para comprar um imóvel. Não existe lugar melhor do que o nosso próprio lar. É com esse pensamento que as pessoas tentam realizar o sonho da casa própria. Segundo uma pesquisa, os imóveis mais buscados pela maioria das pessoas têm de 61 a 90 metros e possuem 2 ou 3 dormitórios. O levantamento foi realizado pelo DataZap, principal fonte de inteligência imobiliária do Brasil. O objetivo era entender as tendências de moradia que o público tem na hora de comprar um imóvel. O orçamento limite de 70% dos entrevistados era de até R$500 mil. Entra na lista de interesses também imóveis com uma suíte, 2 banheiros, ambiente para home office e com uma vaga para garagem, além de espaços de lazer indicados como indispensáveis. A pesquisa ainda pontuou que a maioria dos compradores são homens na faixa etária de 41 a 59 anos, enquanto 88% dos compradores dão mais importância à moradia, 12% olha para mais o investimento e ainda 29% das pessoas considera adquirir uma propriedade pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Quase 1 milhão de pessoas têm mais de R$1.000 esquecido no banco para receber. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta um projeto que autoriza o governo a recolher os recursos que não foram resgatados. Se a proposta virar lei, será preciso um prazo de 30 dias para o saque dos valores. 8,5 bilhões de reais estão disponíveis para resgate no sistema de valores a receber. O Banco Central do Brasil revelou que no sistema é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm algum dinheiro esquecido em banco, consórcio ou outra instituição. Dados mostram que quase 932 mil pessoas têm mais de R$1.000 a sacar. Além disso, 5 milhões de pessoas têm entre R$100 e R$1.000 esquecidos nos bancos. E a maior parcela de beneficiários é de quem tem até R$10. São quase 33 milhões de pessoas. O chamado dinheiro esquecido voltou a ganhar destaque após a Câmara dos Deputados aprovar um projeto que autoriza o governo a recolher os recursos que não foram resgatados pelos titulares. Já aprovado pelo Senado, o texto vai à sanção do presidente Lula. O mesmo projeto prevê a reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Caso a proposta vire lei, titulares de dinheiro esquecido poderão resgatar os valores em até 30 dias após a publicação da norma. Depois desse prazo, os recursos vão ser direcionados ao Tesouro Nacional. O Sistema Único de Saúde atendeu mais de 30 pessoas que tentaram se suicidar no ano passado. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, o maior percentual de casos registrados foi em Alagoas. O SUS, Sistema Único de Saúde, registrou ao longo de 2023 11.502 internações relacionadas a lesões em que houve intenção de infligir dano a si mesmo, o que dá uma média diária de 31 casos. O total representa um aumento de mais de 25%. Os dados foram divulgados na última quarta-feira pela Abramed, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. E os números podem ser ainda maiores
em função de possíveis subnotificações, registros inconsistentes e limitações no acesso ao atendimento em algumas regiões do país. Em nota, a entidade lembrou que nesse tipo de circunstância, médicos de emergência são geralmente os primeiros a prestar atendimento ao paciente, sendo fundamental capacitar os profissionais para atender aos casos com rapidez e eficiência. Em alguns estados foi registrado um crescimento alarmante, por exemplo, Alagoas, que teve o maior aumento percentual de 2022 para 2023, um salto de 89% nas internações, passando de 18 para 34. A região sul também tem enfrentado aumento preocupante, com Rio Grande do Sul liderando a lista, apresentando um crescimento de 33%. Em relação à faixa etária, o grupo de 20 a 29 anos foi o mais afetado em 2023, com 2.954 internações. No Brasil, uma das principais campanhas de combate ao estigma na temática da saúde mental é o Setembro Amarelo, que este ano tem como lema "Se precisar, peça ajuda". Definido por diversas autoridades sanitárias como um problema de saúde pública, o suicídio no país. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, indica que todos os anos, mais de 700 mil pessoas em todo o mundo tiram a própria vida. A entidade alerta para a necessidade de reduzir o estigma e encorajar o diálogo aberto sobre o tema. A proposta é romper com a cultura do silêncio, dando lugar à abertura ao diálogo, à compreensão e ao apoio. A Organização Mundial da Saúde aprovou hoje a vacina de Mpox da Bavarian Nordic para conter a propagação da doença em países africanos. A aprovação acontece em meio à disseminação de uma nova cepa do vírus da República Democrática do Congo, onde o surto atual começou no início de 2023 para vários países vizinhos. Conhecida como Jynneos, a vacina foi originalmente aprovada contra a varíola. Algumas doses já foram doadas ao Congo, onde a primeira rodada de imunizações está prevista para o início de outubro. A Bavarian Nordic disse que a vacina foi aprovada para a imunização contra a varíola, Mpox e infecções e doenças relacionadas a ortopoxvírus em adultos com 18 anos ou mais. A empresa dinamarquesa afirmou que pode fornecer 13 milhões de doses da vacina até o final de 2025. 49 ucranianos voltaram ao país após 2 anos de cativeiro na Rússia. Hoje, a Rússia e a Ucrânia fizeram uma nova troca de prisioneiros. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou nesta sexta-feira o retorno de 49 prisioneiros da guerra detidos pela Rússia. Além de civis, o grupo incluía membros das Forças Armadas, da Guarda Nacional, da Polícia e do Serviço de Guarda de Fronteira. Após o anúncio pelo Telegram, o presidente compartilhou foto das pessoas em bandeiras ucranianas, já no território da Ucrânia, sendo recebidas com flores, abraços e folhetos. Zelensky agradeceu também toda a equipe que trabalha para a liberação dos prisioneiros e reféns de cativeiros russos, além de agradecer as unidades do exército ucraniano que capturam soldados russos e aumentam assim a chance de haver mais trocas. Especula-se que a liberação foi resultado de uma troca de prisioneiros entre os dois países. Porém, o governo da Ucrânia não revelou quantos russos foram libertados e Moscou ainda não comentou nada sobre o assunto. A última troca desde a invasão da Rússia em 2022 foi mediada pelos Emirados Árabes Unidos. Segundo as autoridades, a Ucrânia já garantiu o retorno de 3.569 pessoas de cativeiros russos desde o início da invasão. E veja a seguir, se mulheres ganhassem o mesmo que os homens, o PIB mundial seria nada menos do que 60 trilhões de reais maior. E cientistas revelaram nos Estados Unidos que a Via Láctea é bem maior do que imaginamos. O
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, com apoio da Uber, mostra que mais de 70% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência. Os atos ocorreram durante o deslocamento, seja no transporte público, a pé ou em carros de aplicativo. De acordo com o levantamento, entre as mulheres pretas, o número sobe para 82%. O estudo ouviu mais de 4.000 brasileiras que utilizam diferentes formas de transporte em seu cotidiano. Os dados revelam que 44% das entrevistadas dizem ter recebido olhares insistentes ou cantadas inconvenientes, 26% afirmam ter sofrido assalto, furto ou sequestro relâmpago. Já 17% foram alvo de importunação sexual, a prática de um ato libidinoso contra alguém sem consentimento dessa pessoa. 16% foram vítimas de preconceito ou discriminação por alguma característica, exceto raça, e 10% de racismo, 6% de agressão física e 3% de estupro. A cidade de São Paulo registrou um percentual maior do que a média nacional, que foi de 71%. A maioria das violências ocorreu quando as mulheres estavam no transporte público, ônibus e metrô, ou caminhando pelas ruas de São Paulo. Enquanto 26% das brasileiras consideram as ruas de sua cidade nada seguras, o percentual de mulheres que fazem essa avaliação negativa é de 48% em São Paulo. Além da capital paulista, a pesquisa analisou Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. De acordo com o estudo, um dos principais fatores que contribuem para a insegurança é falta de policiamento, ruas desertas e vazias, espaços públicos abandonados e falta de iluminação pública. São os problemas apontados pelas mulheres de São Paulo, com os que mais geram insegurança. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra. O pedido de habeas corpus foi rejeitado pelo desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo por questões processuais. Os advogados de Deolane haviam solicitado que fosse revogada a prisão preventiva ou que fosse substituída por medidas cautelares ou prisão domiciliar. A defesa alegou que a influenciadora é mãe de Valentina, de 8 anos. O relator considerou que o mérito na questão ainda não foi analisado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e que, por isso, não pode ser avaliado pelo STJ. A influenciadora teve outros habeas corpus negados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Deolane Bezerra foi liberada da prisão na segunda-feira, após conseguir um habeas corpus que proporcionava prisão domiciliar. Mas essa liberação foi condicionada a uma série de medidas cautelares, incluindo a proibição de manifestações públicas e contatos com a imprensa. Na decisão que rejeitou a soltura, o desembargador do TJ Pernambuco criticou o comportamento da influenciadora, afirmando que ela afrontou a ordem judicial. A riqueza mundial poderá aumentar quase a economia mundial em 70 trilhões de reais até o ano que vem. Para isso, bastaria garantir que as mulheres ganhem o mesmo que os homens. A conclusão é de um estudo feito em 118 países durante 13 anos. A pesquisa foi realizada pela McKinsey Global Institute e analisou os dados entre 2009 e 2022 e destaca o impacto positivo da participação feminina no mercado de trabalho e reforça a importância da igualdade de gênero para o fortalecimento das economias. O estudo também mostra que as mulheres com maior poder econômico investem mais em suas famílias, o que favorece um ciclo de resultados positivos, como maior produtividade, melhora na tomada de decisões e inovação. Em muitos dos países analisados, a desigualdade de gênero foi reduzida por meio de programas de assistência. A pesquisa usa exemplos como Ruanda, onde após um genocídio em 1994, a implementação de políticas focadas em gênero levou a mulheres a ocuparem 61% dos assentos parlamentares
parlamentares, o maior percentual do mundo. Já na Etiópia, investimentos em educação para meninas resultaram em aumentos na alfabetização e melhorias na saúde, fortalecendo a posição das mulheres e diminuindo a desigualdade de gênero. A paridade de gênero beneficia não só as mulheres, mas também os homens. Em sociedades onde a igualdade de gênero é promovida, os homens frequentemente relatam uma maior satisfação com a vida e uma redução no estresse e na depressão, aliviando as pressões associadas à masculinidade tradicional. Esses benefícios adicionais destacam a importância de políticas que promovam a igualdade no mercado de trabalho e contribuam para uma sociedade mais equilibrada e saudável. Amanhã vai ser o primeiro Dia Mundial de Limpeza das Praias, uma iniciativa que este ano vai contar com a participação de mais de 120 países. No Brasil, os garis voluntários geralmente se concentram no Rio de Janeiro. Neste sábado, dia 14 de setembro, centenas de voluntários vindo dos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Búzios se juntarão a outras 35 milhões de pessoas para participar do evento Clean Up the World, que consiste num mutirão de limpeza de praias, rios, lagos e lagoas, a fim de combater a poluição no planeta. O movimento espera contar com a participação de pessoas em 125 países. O tema do evento deste ano é a preservação dos oceanos. De acordo com os organizadores, nos locais de concentração serão distribuídos aos participantes camisetas feitas parcialmente com fibras de garrafas PET, sacolas plásticas recicladas e luvas para a coleta dos resíduos encontrados. Todo o lixo recolhido pelos voluntários será retirado pelos garis da Clean e encaminhado para a reciclagem. No município do Rio, todos que tiverem interesse em participar da ação poderão encontrar os pontos de concentração nos bairros da Tijuca, Ilha do Governador, Ipanema, Copacabana, Barra, Recreio e Sepetiba. Em Niterói, que integra a iniciativa desde setembro de 1998, com apoio da Prefeitura, os pontos estarão localizados em Itacoatiara e Itaipu. O evento se prolonga para o sábado que vem, dia 21, e para o seguinte, no dia 29. Nesses dias serão realizadas novas ações em municípios localizados na região dos lagos, com pontos de encontro na Praia Rasa, em Búzios, e na Praia de Itaúna, em Saquarema, além da Lagoa, em Araruama. A nossa galáxia é muito maior do que se pensava. Um estudo apresentado em um importante congresso de astronomia na Califórnia, nos Estados Unidos, mostra que as galáxias estendem até o espaço mais profundo. Acredita-se que a Via Láctea pode até beijar a galáxia vizinha, Andrômeda. O planeta Terra está localizado em um dos braços espirais da Via Láctea, chamado de Braço de Órion, que fica a cerca de 2/3 de distância do centro da galáxia. A Terra, na linha do Equador, tem diâmetro de 12.756 quilômetros e a sua circunferência é de 40.072 quilômetros. O Sol é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. A circunferência solar mede 4.300.000 quilômetros. A estrela dispõe também de um raio equatorial de 695.508.000 quilômetros, resultando em um diâmetro de 1.391.016.000 quilômetros. A estrutura em espiral da galáxia que conhecemos é apenas o núcleo da galáxia. No caso da Via Láctea, esse núcleo tem cerca de 100.000 anos-luz de diâmetro. A luz das estrelas aninhadas nos braços espirais se estende por cerca de 7.800 anos-luz no espaço profundo. Anteriormente se pensava ser esse o ponto em que uma galáxia terminava e o espaço profundo começava. O estudo revelou que grandes elos de gás, atmosferas gasosas das galáxias, se estendem das espirais visíveis da luz das estrelas até o espaço profundo. Esses elos de gás só se tornaram visíveis para os astrônomos com novas técnicas de imagem. Os métodos permitiram
que os astrônomos detectassem elos de gás de galáxias a mais de 100 mil anos-luz no espaço profundo, aumentando enormemente nossas estimativas do tamanho das galáxias. O que, de fato, os elos de gás das galáxias se estende tão longe no espaço profundo que as galáxias realmente interagem umas com as outras. A descoberta sugere que a nossa Via Láctea provavelmente está interagindo com nossa vizinha mais próxima, Andrômeda, a cerca de 2,5 milhões anos-luz de distância, de acordo com um estudo apresentado no Congresso de Astronomia na Califórnia, nos Estados Unidos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.